tarde, pessoal. Na verdade, ainda bom dia. 12h27. Esse é um aquecimento para nossa live sobre o orgulho autista. Hoje, dia 18 de junho, dia do orgulho autista. E hoje nós vamos falar sobre o orgulho autista dentro do espectro na fase adulta. Então vem chegando, que vai ser muito bacana. Muitas pessoas vão ser tocadas pela história que nós vamos contar, no plural, né? Histórias que vamos contar. Deixa eu chamar aqui duas pessoas super importantes para a causa no dia de hoje, para o nosso debate, e convidá-las aqui a participar. Pessoal, vou aqui convidando as pessoas para entrar conosco aqui e dando aceno para vocês que estão conosco aqui. Vamos lá, que com tecnologia eu sou um pouco mais lento, mas igualmente ávido por partilhar esse conhecimento com todos vocês, certo? Vamos chamar o Johnny também, nosso grande convidado. Olá. Também. Olá, Denise, tudo bem? Tudo jóia, e você, Marcos? Também. Melhor agora que entraste para a gente aquecer essa live tão grandiosa de hoje. Tá ótimo. Johnny tá entendendo também. Vamos lá. Johnny, se estiveres por aí, só mandar uma solicitação aqui para que eu possa ver e eu possa... Para tecnologia, assim, eu creio que a Denise é um pouco mais ágil que eu. Eu estou começando a pegar gosto, Denise, agora faz poucos anos, então apertar os botões aqui da máquina é um pouquinho mais lento, mas não menos empolgante. Sim. Tá ótimo. E o pessoal vai acenando e trazendo a sua energia. Gente, tragam muita energia, porque nós vamos precisar hoje. Muitas portas no horizonte do adulto autista serão abertas, né, Denise? É isso Muitos aí. olhares serão despertados. O pessoal tá chegando. O Johnny, achamos você. Aê! Solicitação, aham. Chega aí, Johnny. Aceitei a solicitação. Aê! Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde aí. Boa tarde, gente. Perdão, hoje eu tô que tô, viu? A gente tá acostumado a fazer live à noite, né? Eu sou acostumado, né? Fica orgânico já. E aí, Assim. tudo bem? Boa tarde, pessoal. Pra quem já almoçou. É verdade, tem sempre esse truque, né, Johnny? Quem já almoçou ganha boa tarde, quem não almoçou ainda ganha um bom dia. É verdade. Vamos começar, pessoal? Bora? Bora. Agora já deu 12h30. Então eu queria começar agradecendo a presença de todos que estão aqui assistindo. Hoje a gente vai falar sobre autismo em adultos. Acho que vai ser uma conversa super rica. A gente tem 3 histórias aqui para compartilhar, para responder essas perguntas. Quem não conseguir ficar até o final, não se preocupa, porque essa live vai ficar disponível para vocês assistirem nos todos os nossos perfis. Mas quem puder ficar, no final vai ter o sorteio de uma palestra da família Petri. E a gente vai responder perguntas. Então, quem puder ficar vai ser muito bom. E agora eu vou dar o espaço para os nossos convidados. Primeiro, nosso anfitrião,
O Marcos Petri vai se apresentar. Boa tarde, galera. Então, sou Marcos Petri, eu sou um ativista em prol do autismo, eu sou um palestrante, eu levo isso para vários eventos no Brasil, despertando a centelha da potência que tem no autista e na diversidade humana. Sou escritor, sou músico, eu gosto muito de línguas, letras e músicas. Então, esses hiperfocos, eles me mantêm caminhando no espectro há 32 anos e sempre aprendendo, né? O ser humano aprende do 0 aos 100 anos de idade. Eu sou youtuber também, lá com o Diário de um Autista, que hoje tem mais de 600 vídeos de vários assuntos. E é um prazer abrir um pouquinho desse universo aqui com vocês. Muito bom. E o Johnny é nosso convidado especial hoje. Se quiser se apresentar. Boa tarde, pessoal. Eu sou Johnny Leal, eu sou terapeuta de neurodivergentes, também me encontro no espectro. E a minha grande missão é realmente trazer informação e educação em relação às neurodivergências, porque eu, pelo menos, fui diagnosticado tardiamente e a gente sabe o impacto negativo que isso tem na vida de uma pessoa quando ela demora muito a se entender e saber quem ela é. Então, essa é a minha missão. Ajudar com que pessoas não passem por isso ou, se estiverem passando, que deixem de passar por isso e consigam se descobrir com todo o seu potencial. Porque ser autista também é ter muito potencial. Com certeza. E eu sou a Denise, que eu esqueci de me apresentar no começo. Eu sou a Denise, sou aqui do Instituto Justiça, representando o Instituto. Mas eu também sou autista, sou TDAH, então eu trago também a minha perspectiva aqui da neurodivergência. Também fui diagnosticada tardiamente. Então, acho que vai dar uma boa conversa. E a gente já vai começar com um tema quente no momento, que é o diagnóstico, principalmente tardio, né? O aumento de número de pessoas neurodivergentes aí sendo diagnosticadas, como isso está funcionando hoje em dia. Quem quer começar? Acho que o Johnny pode começar, né? É bacana trazer um olhar clínico do dia a dia dele para fomentar o debate. Exatamente. Gente, assim, vamos pensar, porque essa porcentagem ela sempre oscila, mas vamos pensar assim que, juntando todas as neurodivergências, até 10% da população é neurodivergente, né? Vamos pensar assim. É muita gente que não sabe que é neurodivergente e cada vez mais atendendo, chega todo tipo de caso para mim de pessoas que já estão exaustas de procurarem ajuda. E chegam quase sempre com algum outro diagnóstico que tenta explicar aquilo que as pessoas, muitas vezes, os profissionais não querem entender por autismo. Então, tem muito mais autista por aí do que o pessoal pensa. Não, não está tendo mais gente autista hoje em dia, é só porque estão sendo descobertas pessoas que já existem e que já nasceram há muito tempo, que não nasceram ontem, para poder dizer que, nossa, está tendo uma epidemia de autismo, temos que encontrar o motivo. Não é isso, gente. Muita gente já existe há muito tempo e agora que está entrando para a parte de dados, estão sendo reconhecidas. Então, esse debate é muito importante, até porque muita gente sofre e nem sequer imagina que pode ser, né, autista. Ela pensa qualquer outra coisa, a autoestima vai lá embaixo, a qualidade de vida vai lá para baixo, e ela não consegue entender o porquê de tantas limitações, sensibilidades ou questões inexplicáveis que ninguém consegue entender ou que poucas pessoas têm o olhar para aferir de maneira correta. Então, o buraco é mais embaixo. Sim, acho bacana isso que o Johnny trouxe, porque eu tenho uma vivência parecida, uma visão parecida, Johnny, e Denise também, que antes, vamos olhar para trás e pensar assim que antes nós olhávamos para o neurodivergente como o diferente. Hoje nós sabemos que diferença é essa e hoje nós estamos caminhando na direção de apoiar, validar e valorizar essa diferença. Então, eu olho assim para muito tempo atrás, quantos alunos de escolas, quantos até, arrisco dizer, vovozinhos, vovozinhas, que têm aquela rotina estrita deles, aquela metódica bem clara deles. Será que eles não podiam estar no espectro? E hoje a ciência está buscando essas ferramentas para entender. Sim. Perfeito. Principalmente o pessoal que foge do estereótipo, né? Então aqui a gente pode colocar principalmente mulheres, pessoas que têm às vezes conjunto o autismo mais o TDAH, né? E a gente tem que lembrar também que o autismo é um espectro não do 0 ao 100, mas sim
toda a sua pluralidade, todas as suas diferentes características. A pessoa vai puxar mais para uma dificuldade, para um outro potencial, né? Uhum. Então, aquele estereótipo que a gente costuma ver em filme, em seriado, de pessoa autista, aquilo não é 100% das pessoas. Muito pelo contrário, né, gente? É um percentual muito pequeno das pessoas autistas que tem aquele perfil e às vezes a gente acaba sendo não diagnosticado por conta disso. Eu posso falar, contar o meu testemunho, que eu cheguei até os 16 anos de idade sem nem cogitar. E quando comecei a cogitar, passei anos para ir atrás e começar a investir nessa procura e só consegui o diagnóstico 10 anos depois, com 26 anos. Porque até eu tinha vergonha de levar isso para um médico. Eu falava, meu, eles vão achar que eu sou maluca. Eu falava, eu não sou o Sheldon. Uhum. Né? Era isso que eu dizia para mim mesma, eu não sou o Sheldon. Como é que eu vou chegar para um psiquiatra e falar que eu sou autista? Ele vai falar, você é louca, é hipocondríaca, né? Sempre, né? Tá procurando Sempre. uma condição, né? Tá procurando doença, né? Vamos pôr muitas aspas É. nessa palavra. Ainda tem esse estigma, né? Uhum. E Sim, aí vai de encontro para aquilo do masking, né, Denise com e Marcos? certeza. Porque assim, aí a gente vai para esse assunto que a pessoa pode não aparentar, como ela pode muitas vezes ter necessidades autistas, por mais que ela não aparente, mas nem as necessidades autistas ela coloca para fora e ela mostra para os outros, porque ela quer poder pertencer, ela quer ser aceita como todo mundo, ela quer poder fazer parte da tribo, não ser julgada, não sofrer bullying para quem está na escola e tudo mais. Então acaba criando essa grande ferramenta e esse escudo de fingir que está tudo bem, de imitar normas sociais. E a gente passa muito por isso, que dificulta muito também, né? Porque uma vez que está cristalizado tudo isso, nem a gente consegue muitas vezes perceber o que é a gente, o que é uma máscara, o que é uma condição, o que é uma personalidade. Aí eu deixo Eu essa acho coisa interessante isso, para sabe, vocês Johnny? comentarem assim. Que Aham. eu não sei o que é uma máscara, o que é uma personalidade, o que é um traço meu, o que é uma teimosia. Sabe por quê que eu vejo isso? Aí eu deixo para Denise comentar também, Johnny. Porque às vezes as pessoas não se dão por conta de que para viver em sociedade, ter apoio e legitimidade, elas precisam usar uma máscara. E elas usam por tantos anos que aquela máscara faz parte da sua personalidade. Não tem isso Sim. de eu Uhum. não poder mais tirar a máscara, porque a máscara já se assentou em mim. Uhum. Assim, falando de uma perspectiva adulta, é algo que eu tenho um pouco de medo de que os adultos autistas não tirem suas máscaras, não possam autistar, como se diz por aí na internet, e com o tempo essa armadura feche o corpo, a essência da pessoa ali dentro, né? Não assusta vocês um pouco isso? Sim, e isso Assusta, é uma assusta. coisa que é construído desde a infância, né? A gente vai, naquela época, a gente vai aprendendo o que que é certo, o que é errado, como a gente se comporta em público, principalmente. A gente vai sendo ensinado todo um conjunto de regras, um conjunto de comportamentos que a gente pode ou não pode fazer. Então a gente vai construindo essa máscara desde muito pequenininho. E aí fica muito difícil de você dissociar isso da sua própria personalidade. E a Sim. gente, uma coisa que é interessante é que quando você não sabe que você é diferente ainda, você acha que todo mundo está passando pelo mesmo. E que se você não consegue fazer, é porque você está vacilando de alguma maneira. Ou você não está se esforçando o suficiente, ou você está com preguiça, ou alguma coisa do É, tipo. Porque todo mundo tá obedecendo a regra, menos você. exato, mas é muito interessante essa questão autorreferencial, né? A pessoa, ela é ela mesma a vida inteira. Então ela pega a perspectiva dela e a régua dela e projeta para todo mundo, porque ela acha que aquilo é ser normal. Então é por isso também que muita gente autista nem imagina, porque todas as peculiaridades e as idiosincrasias que ela possui, ela pensa assim, é de todos, não é? Uhum. Né? Talvez eu que sofra mais porque eu tenho frescura, ou eu que sofra mais porque eu reclamo demais da vida ou porque eu sou mimizento, quando na verdade não.
É só é só você fazendo um esforço muito grande para tentar ser funcional de um jeito que muitas vezes não é o seu, né? E essa coisa de máscaras que ficam muito presentes e são difíceis de serem retiradas, eu gosto de pensar como se existissem máscaras que são mais centrais, nucleares, e máscaras mais marginais. Essas marginais, elas não estão amarradas com tantas questões das nossas vidas para com o mundo, para com o social. Então a gente até consegue modular, não ser essas máscaras, não usar essas máscaras em determinados momentos, mas existem máscaras nucleares, por exemplo, máscaras no trabalho ou em situações sociais muito bem estruturadas, onde o indivíduo autista, por mais que ele descubra que é autista, muitas vezes ele não consegue nem saber como tirar essa máscara ou ver que não consegue, porque muita coisa que ele construiu na vida Vem, depende dessa máscara e tem essa máscara como núcleo. Então, alterar essa máscara não é só ele reivindicar quem ele é, mas é ele afetar sistemicamente muita coisa ao seu redor. Então, é super delicado. Por isso que é muito importante não só descobrir, não só se encontrar, como também fazer terapia, buscar autoconhecimento, porque eu gosto de brincar que o desafio só começa quando você descobre. É um novo desafio, né? Sim, com certeza. sim. Aí começa a aventura de tu poderes dizer assim, por que versão de mim as pessoas... que versão de mim as pessoas têm, né? Eu posso ser essa versão em todos os lugares? Não posso. Acho que a terapia te dá uma caixa de ferramentas imensa, assim, gigante, para tu poderes explorar essas facetas que é do humano, né? Talvez o autista, por ter que usar essa máscara mais tempo, ele tem isso mais exacerbado. Uhum, Sim. uhum, E a gente também entra numa questão, né, de que quando você carrega essa máscara por tanto tempo, você construiu isso, você tem uma dificuldade muito grande de descobrir o que você é sem ela. O que está por baixo, principalmente dessa máscara mais nuclear que você falou, né, Johnny? uhum. Eu hoje consigo perceber, por exemplo, a minha diferença no trabalho ou em casa. Eu com os meus amigos ou com num evento de trabalho. Mas agora, quem seria eu com os meus amigos ou na minha casa, só com meu marido, se eu conseguisse me livrar dessa máscara interior? Eu não sei. E eu tô É, hoje num processo eterno, eu acho, né? Mas de autodescobrimento. Até de descobrir o que eu gosto de fazer no meu tempo livre, não sei hoje. Eu tô tentando descobrir, porque eu sempre fui com o flow ali, fui com o que era socialmente aceito, o que a tribo tava fazendo, né? Que nem o Johnny falou. Uhum. A gente vai muito seguindo a tribo, mas o que é a gente? O que é esse núcleo nosso? Isso é muito difícil de reencontrar, né? e para tudo isso que a Perfeito. Denise está falando, eu ergo as minhas mãos para o céu e agradeço ali o Bruno que está participando da live, a minha mãe também, meu pai, porque eles sempre me perceberam. Marcos, vem cá, tu vai ficar tocando violão, escrevendo o tempo inteiro? Tu não vais dar um passeio? Tu não gostas de fazer outra coisa? Quem és tu fora dessa percepção que tu criaste? Ah, eu sou o músico, eu sou o ativista, eu sou... E fora disso, e hoje eu estou também nesse processo de descobrimento, né? De pegar um dia ou dois ou off, né? Dizer, eu não vou fazer nada muito concernente a isso. Porque o autista precisa Perfeito. descobrir, ele descobre um pouco tarde demais que ele também tem esse direito. Uhum. E eu gosto de pensar também que, da mesma forma que eu penso em máscaras nucleares e marginais, eu penso também em centrais de energia. Então a gente está sempre pensando em como a gente vai gerenciar nossa própria energia para não entrar no shutdown, no meltdown, ou não fechar a cara, ou não querer fugir de uma situação, se auto-sabotar em alguma coisa assim. Então, uma coisa muito legal é que mesmo que tenha essa nova aventura e dever de buscar quem se é de fato, só de você conseguir lidar com algumas máscaras que antes você não conseguia sair delas, por mais que sejam marginais, isso já reduz muito o gasto de energia do seu cérebro. Então, por mais que ainda existam tantas outras máscaras que são nucleares e difíceis de serem modificadas, moduladas, mesmo assim você já estará gastando menos energia. Porque, por exemplo, em casa você vai se dar o direito de conseguir ser o autista que você é da melhor forma possível com o que você tem de repertório. E se você tem um suporte bacana, o suporte, né, vai te dar o suporte, vai te permitir ser quem você é. Então, só isso, né? Tem muitos dias, por exemplo, que eu no trabalho tenho que
ter alguma máscara, alguma coisa, eu tô cansado naquele dia, mas só de pensar que depois que acabar o dia eu vou poder ser eu mesmo, tirar essa máscara um pouco, porque aqui eu tô num lugar seguro, isso já meio que me reenergiza no mesmo momento. Parece que eu estou gastando menos energia naquele momento só de pensar isso. Então é interessante das pessoas também analisarem que você não precisa, você não tem, de forma alguma, que limpar todas as máscaras, porque muitas máscaras a gente usa eternamente, seja autista ou não, gente. Quando a gente fala de máscara, de ser, de forçar alguma situação, assim, muita gente que não é neurodivergente também faz. Então isso é do ser humano. Agora a questão é como você vai conseguir mudar as máscaras que você precisa mudar, no momento que você precisa mudar, e entender se você precisa mudar, sabendo que só por entender tudo isso você já gasta menos energia. Porque a energia gasta pela ignorância, ignorância eu uso o significado real da palavra, a energia que você gasta pelo desconhecido é muito maior do que quando você descobre quem você é. E por isso que a importância dos apoios que a gente tem em volta e do chamamento a quem está assistindo essa live, a quem está nesse universo da busca pelo autismo, ainda mais hoje, dia do orgulho autista, porque quando eu tenho apoios, não só que façam as coisas darem mais certo, serem mais fáceis, mas legitimem as minhas descobertas, esse entra e sai de energias fica muito mais fácil, não concordam? Sim, com Sim, fica tudo muito certeza. mais organizado, né? E organização para a gente é maravilhoso. Inclusive, só um parênteses rápido aqui, muita gente fala assim, mas você não pode ser autista, para muitos autistas, né? Porque você é desorganizado e autista gosta de tudo no lugar. Calma, eu gosto de organização. Eu só não falei que eu tenho energia e capacidade de organizar sempre. E me incomoda muito quando está desorganizado, mas lá no fundo eu gosto muito de organização. Então, essa é só uma das contradições do ser autista, tá, gente? Tem autista que odeia barulho, que não tem uma sensibilidade muito alta, mas se tem hiperfoco numa banda de metal rock, ele vai lá no show e vai Deixa eu curtir o show. ver se dá para mostrar Então, aqui as guitarras. fecha parênteses. Esse do rock sou eu, hein? É você, né? Tá Eu sempre com também. a guitarra ali. Ah, é? Ah, que Inclusive, legal. muitos roqueiros, metaleiros são autistas. A gente tem uma comunidade gigantesca no punk rock, porque é um ótimo jeito de fazer streaming, né? De se estimular, Uhum. liberar essa Uhum. tensão, liberar a energia. É uma coisa O muito show do boa. Metallica me apresentou o primeiro streaming em massa que eu já vi. É um Assim, lugar onde é socialmente aceito fazer streaming. Streaming em massa é maravilhoso esse termo. Streaming em não massa, é? adorei. É, Aham. exatamente. Primeira liberação de energias em massa que eu já vi na vida. Eu É tenho uma muito. paciente autista recém-diagnosticada que ela ama AC/DC, foi no show do AC/DC, foi incrível. Então é isso, gente. Só que ela não, ela tem sensibilidade para barulho. Mas é isso, é quem a gente é. É isso aí. Vou puxar um pouquinho de volta para os nossos temas aqui. Bora. Acho que a gente pode falar então do custo do masking. A gente falou aqui bem o que ele é, mas eu acho que a gente pode elucidar um pouco melhor qual é esse custo que a gente tem. Porque eu acho que eu vejo muito comumente o pessoal falando: ah, você é nível 1, você. Nossa, você trabalha tão bem, você nem tem autismo de verdade, né? Só o diagnóstico, mas nem é de verdade. Porque você não tem nenhum problema de verdade, né? Então, acho que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. O que vocês acham? Ótimo. Muito bom. É uma coisa que a gente precisa tirar dos ombros, né, dos autistas. Porque eu gosto de pensar nos domínios da vida, né? Às vezes, quem me vê num palco ou tocando um violão, não imagina que eu tenho dificuldade tremenda para pôr uma meia, para abrir uma porta, para dirigir, que eu não consigo dirigir até hoje. Então, Uhum. tiradas essas questões, não tem problema. É porque a pessoa não vive a minha vida do lado de dentro, entendeu? Sim, É, de alguma forma parece até meio ingrato, porque quando você consegue minimamente se estabilizar, não ficar desregulado, aí você tá normal demais, tá bem demais para ser autista. Então parece que para poder ser autista, você obrigatoriamente precisa ter um monte de patologia, de transtornos, de comorbidades e tem que estar padecendo de todas as formas possíveis, aparentar isso, para daí sim falar, opa, agora eu acho que você é autista. Então é de alguma forma ingrato isso, né? E o preço por
se fazer a todo momento uma pessoa tranquila, que está satisfeita com a situação e fazendo de conta que está tudo bem, um dos principais efeitos é essa ansiedade, né? Porque tem sempre esse medo de ser descoberto, uma hipervigilância. É muito comum autistas que não são diagnosticados, inclusive com autismo, serem primeiramente diagnosticados com TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, porque essa pessoa está sempre preocupada com algo, ela não consegue relaxar. Então, esse é um dos custos elevados do masking, né? Sendo o outro também a despersonalização, que vai de encontro com o que a gente estava falando antes. Essa confusão identitária, onde o indivíduo não sabe direito quem ele é, do que ele gosta, ou o que ele deve fazer da vida dele. Realmente ele fica escanteado, ele fica de lado, né, na visão da sociedade, porque assim, ele não consegue se integrar. E por mais que ele faça masking, aqui fora está tudo bem. Mas e o dentro, o interior da pessoa? Como é que está? E Né? eu tenho duas questões. Denise, tu querias fazer algum ponto? Pode falar. Eu falo Acabei te depois. cortando, fiquei empolgado aqui. Pode Porque falar. esse ponto que o Johnny traz é importante por duas frentes que eu vejo. A primeira é o autista já não conseguir mais encontrar a sua personalidade, que nós já falávamos aqui. E a segunda, ontem eu estive numa palestra do Diego Ribas, ex-jogador do Flamengo, um eterno capitão lá da torcida flamenguista. Alô, alô, Flamengo! Tem alguém aqui. Mas, enfim, vocês não são flamenguistas, né? Não, sou gremista. Ah, tá. Sou São Paulo. Mas assim, uma coisa que ele falou, uma frase, parece ser bem para-choque de caminhão, mas vem à minha cabeça toda vez que se fala em masking é um homem, uma mulher sem sonhos, é uma pessoa morta. É meio forte dizer isso, principalmente ao meio-dia, mas assim, vamos pensar que essas máscaras tapam sonhos. Sim, porque é como se você estivesse sempre apagando fogo, né? E não, é como se você estivesse não só sempre por isso, apagando. não só por isso, mas assim, a máscara que a sociedade quer que tu use. Sim. Aquela ideia que o Johnny trouxe, ó, tá tudo bem, mas na verdade não, que às vezes eu tenho um sonho que para eu chegar lá, eu tenho que legitimar o meu caminho diferente, só que se eu digo que tá tudo bem sempre, as pessoas dizem, que sonho ele tem? Tá na mesma, porque ele é autista. Eu digo, eu gosto de padrões, eu gosto de sentir essa organização, mas não quer dizer que eu não possa mudar de ideia, ter sonhos diferentes e ousadias diferentes. Acho que isso tem que ficar bem claro, principalmente quando nós falamos do orgulho autista. Sim. Não é? Puxou muito bem aí, Marcos. Pode falar, por favor, Não, Denise. Eu falo depois. Não, o que eu ia dizer justamente é que muitas vezes você olha para uma pessoa autista observada e ela é vista como autista, quando na verdade ela é uma pessoa autista. Ela é uma pessoa, ela não é uma autista pessoa, ela é uma pessoa autista. Então, primeiro é uma pessoa. Então, ela tem uma condição que determina quem ela é, mas ela é uma pessoa. Então, essa coisa de matar os sonhos, né, de acabar com os sonhos, é justamente não tem tempo para sonhar, porque toda a energia está sendo gasta para tentar pertencer. E o ganchinho que eu queria pegar aqui, se me permitem, é falar um pouco sobre o pertencimento, porque eu gosto de usar uma frase que é assim: algo ou alguém só existe quando existe um observador. Então, quando eu observo algo e reconheço algo e digo que ele existe, ele passa a existir para mim. Por exemplo, muita coisa no universo existe hoje em dia, mas para a gente não, porque a gente ainda não descobriu. Mas está lá, existe. Só não tem observador ainda. E pessoas também são assim, são universos que muitas vezes não são observados, logo não existem. E essa observação nada mais é do que reconhecimento. Para pertencermos, precisamos antes sermos reconhecidos como pertencentes, como parte daquilo. Então, quando você é uma pessoa autista e você não sabe que você tenta de todas as formas pertencer, você utiliza seu masking, aqui fora fica tudo parecendo ok, mas dentro de você, você consegue sentir, mesmo que muitas vezes inconscientemente, que algo de muito errado não está certo, que você está solitário mesmo no meio de uma multidão, que você não se sente visto e compreendido. Isso, basicamente, é não existir, é ser invisível. Então, para
você conseguir acolher alguém e se acolher também, além de buscar o diagnóstico e se entender, você precisa se respeitar e se aceitar, se reconhecer, para que assim você possa existir e assim você possa pertencer. Então, no final do dia, seja neurodivergente ou não, todo mundo quer pertencer. É por isso que as redes sociais dão tão certo, porque todo mundo quer ter likes, quer fazer parte de comunidades, times de futebol, como bem dito aqui agora há pouco, é um jeito de pertencer, sua própria família, seu grupo de amigos, escola, faculdade, tudo envolve pertencimento. Tem uma frase de um filme que eu gosto muito, que é a frase final que fala assim: felicidade só é real quando compartilhada. E tem muito autista por aí vivendo na solidão. É isso aí. E eu acho que isso, primeiro, falou maravilhosamente, mas eu acho que foi bom deixar você falar primeiro, porque isso também engloba um pouco o que eu queria falar, que o masking, ele não é uma coisa natural, não é uma coisa confortável, né? O masking é um mecanismo de defesa feito ali, às vezes, na ansiedade, nessa fome de pertencer, e ela custa, né? Ela custa um gasto enorme de energia, ela custa ansiedade, ela custa dúvida o tempo todo, se ela está sendo percebida, se ela realmente está sendo aceita. Se juntar isso ainda com, às vezes, a nossa dificuldade de realmente entender a intenção das pessoas, se o que elas estão falando é verdadeiro. Então você nem sabe se o que você está fazendo está funcionando. E isso gera uma ansiedade maior ainda. Porque você está A gente, ali cansando de atuar, né, no seu dia a dia. E às vezes você, eu pelo menos posso atestar, que eu cresci sempre olhando para os lados, ver se tinha alguém falando de mim pelas minhas costas, né? Ver alguém cochichando muito real e isso. fala, putz, será que é de mim? Provavelmente é de mim. Deve ser de mim. Né? Uhum. Pode falar, Marcos. Eu ia frisar ainda mais essa questão, né? Agora, quando a gente pensa em adultez no autismo, essa questão fica bem mais intensa, né? Porque a gente sabe o custo de se falar da gente, a gente sabe o custo de um grupo pelo qual a gente lutou tanto, ele ser desfeito por uma coisa que alguém acha, que alguém imputou na gente, que às vezes a gente nem é, mas as pessoas imputaram. Uhum. E as pessoas que têm filho pequeno hoje dentro do espectro, talvez não saibam da magnitude desse desafio, né? Tu lutar para construir uma reputação, muitas vezes baseada nesses maskings que a gente está falando, e de repente falaram de ti, opa, caiu por terra. Isso também é uma constante de desafios, né? Como é que Sim. vocês veem isso? Ah, com certeza. Esse masking que a gente constrói é muito a partir da observação, né, do que a gente acha que é correto e às vezes do que a gente acha que alguma coisa significa, até, né? Eu já fui algumas vezes na minha vida corrigida de imitar o comportamento de alguém porque todo mundo tá fazendo e depois ser avisada, isso não é legal. Eu falo, ah, mas todo mundo faz, o que significa, né? E aí que então isso realmente não é uma coisa que combina comigo, não é uma coisa que eu quero fazer, né? Só um Uhum. momentinho, Denise, eu queria fazer uma observaçãozinha, porque quando a gente é criança, as pessoas estão prontas para dizer: mude esse comportamento, adote aquele outro. Quando tu cresceste, transicionasse ali depois dos 16, 18 anos, já não é mais assim. Por que tu não fizeste assim? Fica fora do meu grupo. Não é assim que Uhum. o adulto meio que... Às vezes não com palavras, né? Às vezes eu dramatizei essa questão para o pessoal entender onde eu estava querendo chegar. Na verdade, com E silêncios, né? Não com palavras. Exato. isso, com É aquela silêncios. amizade que você perde e não sabe por quê, a pessoa que não te responde mais, o grupo de trabalho que você pode ficar de fora. E falando nisso, eu acho que a gente pode puxar um pouco também para essas dificuldades que vêm com a vida adulta, principalmente em relação ao trabalho, ao estudo, às vezes, no nível Isso. universitário, porque o trabalho, além de ser uma função, uma coisa que vai te trazer propósito, tudo mais, ele é uma fonte de renda, de sobrevivência, né? É uma coisa que a gente tem Uhum. uma preocupação e uma responsabilidade muito grande em manter, em ir bem, em subir na carreira.
E muitas vezes o masking é o único, parece a única forma da gente conseguir fazer isso. Porque a gente precisa se encaixar, a gente precisa se dar bem com todo mundo. E a gente tem que se encaixar no que a empresa espera do geral dos seus funcionários, né? A gente hoje está começando a ver políticas de inclusividade e tudo mais, mas ainda não é uma coisa que a sociedade como um todo, não só no Brasil, não só em São Paulo, mas no mundo inteiro, não está preparado para ter funcionários autistas que se comportam de um jeito diferente, às vezes podem se vestir de um jeito mais confortável. Por que ela não está de salto? Se todo mundo no trabalho usa salto, né? Então, a gente acaba forçando ainda mais esse masking. Às vezes, muita coisa que, quando a gente é criança, é muito mais aceito, porque é criança, tudo bem. Tá aprendendo ainda, tá tentando. Tá aprendendo ainda. É criança sendo criança. Quando a gente passa para a vida adulta, as coisas ficam muito mais sérias. Né? Algumas coisas que, às vezes, são importantes para a gente se regular, por exemplo. Então, balançar a mãozinha, dar pulinho. Quando você é criança, isso é normal. Tá com uma bolinha na mão, ó, um paiotinho, para apertar. É coisa de criança, é normal. Mas quando você passa para a vida adulta, tudo isso para de ser normal. Né? Puxa, você já é adulto, tá aí pulando? O que você está fazendo? Você é louco, você é maluco. Né? Acho que o Marcos queria falar um pouquinho. Assim, e tu falando assim dessas máscaras, né? E como a gente precisa delas no mercado de trabalho e na vivência adulta, eu penso assim, para o homem autista isso tem um peso X, mas para a mulher autista, um peso 2 ou 3x, não é? Corrija-me se eu estiver errado, mas eu pesco aqui algumas situações em que a mulher ela tem muito mais códigos estritos entre elas do que nós homens. Sim, E aí não pesa apenas o estigma do autismo, pesa também o patriarcado, né? Mas eu deixo então uma mulher falar. Por favor, Denise. não, vocês falaram tudo, assim, realmente, ser mulher traz todo um conjunto de regras extra, né? E é uma coisa que eu, inclusive, não domino 100%, mas traz um grande número ainda de expectativas em cima do que já se tem na sociedade, né? Um certo jeito de se portar, de se vestir, você tem que ser uma dama, você tem que ser delicada, você tem que estar sempre muito arrumada, você tem que usar aquelas roupas que não são confortáveis, o sapato que dói o pé, né? E tem até na comunicação, tem um monte de nuances, né? Que para você se integrar num grupo de mulheres, você tem que entender as nuances da comunicação e tudo é muito complexo. Eu mesma, às vezes, dou umas trupicadas nessa navegação, assim, né? Mas que bom que hoje tu tens os apoios, né? E que nós trazemos esse tema à tona, né? Que bom que vocês aí do outro lado estão escutando isso, porque todos esses relatos, eles vão ser mediados por vocês, por apoios. E aí, deixa eu pegar um ganchinho aqui. O apoio, ele... Quando a gente transiciona para o texto, fica mais claro do que nunca que não é para o apoio fazer as coisas para mim, ou para Denise, ou para o Johnny, mas é para o apoio gerar esse conforto. Olha quantas situações a gente está pondo e que vocês são convidados a não só ter orgulho da gente hoje, dia 18 de junho, mas pegar na mão, ser um modelo. Essa aprendizagem por modelo, ela não acaba depois que tu faz 18 anos. Os modelos só se tornam mais complexos. Porque assim, tudo que a gente quer é integração, é só isso, entre muitas, só isso, né, gente? Só integração. Porque, como vocês estavam falando ali antes, né, nós acabamos sendo pegos pela velocidade do mundo, que não é a nossa velocidade, né? Pelas técnicas sistemáticas do mundo, que não são nossas técnicas. Então, é como se tivesse um monte de gente típica correndo, uma multidão jogam você no meio. A chance de você ser pisoteado é muito grande, né? Então, assim, eu vejo bem dessa forma. Sim. A gente precisa integrar, precisa entender que se tem autista ali, da mesma forma que se tem cadeirante, se tem idoso, enfim, se tem um deficiente físico, enfim, qualquer coisa assim, tem que integrar, tem que funcionar para todo mundo. Não é funcionar só para um ou para outro. Ninguém quer exclusividade, é integração.
E E eu isso, acho importante né? só te cortando um pouco, Por porque me favor. empolga a ideia de que se funciona para autistas neurodiversos, vai funcionar melhor também para os típicos, porque nós vamos acabar facilitando para todos ao propor essa Exato. integração. Hum, Isso aí. hum, E eu acho que a gente pode também falar um pouco sobre o que é o suporte, né? Porque eu acho que a gente tem uma visão de suporte ao autista muito baseada na criança, principalmente no início da infância, né? Então, aquela visão de dar comidinha na boca, limpar a fralda, mas não é isso, né? O suporte para um adulto é muito diferente. E as pessoas às vezes não sabem como dar esse suporte. É uma coisa muito uhum, complexa. E é uma coisa que não é culpa. Se você tem uma pessoa autista adulta na sua vida e você não sabe dar esse suporte, não é culpa sua. Porque hoje não tem informação para você acessar. Não é uma coisa que você pega qualquer revista sobre autismo ou livro sobre autismo na banca e vai descobrir o que faz, né? É um conceito muito novo que está sendo explorado agora e a gente precisa, né, fomentar essas vozes autistas como o Johnny, como o Marcos, que estão aqui dando o seu testemunho, porque é assim que a gente vai entender o que é esse suporte. E você tem que falar especialmente, né, principalmente com a pessoa em si, porque cada um vai precisar de um suporte um pouquinho diferente. Para mim, por exemplo, aqui no trabalho, eu estabeleci, né, mais ou menos, eu fui galgando ali o meu espaço, algumas formas de apoio e de suporte que às vezes não precisa de trabalho nenhum de ninguém aqui, né? Ter aqui as minhas bolinhas, ou eu poder ter um dress code um pouco mais relaxado, não precisar usar salto, tudo isso é suporte. Aceitar quando de vez em quando eu apareço de leg, eu falo, meninas, hoje não deu para colocar calça jeans, hoje não vai rolar. E tudo bem, porque eu chego aqui, eu faço meu trabalho, eu tenho um dia bom, né? O fato de eu estar de legging não vai atrapalhar ninguém. O meu relatório vai sair do mesmo jeito. Até melhor, Ah, talvez. Então, workflow fica mais fácil. o hum, workflow fica melhor, hum, tudo fica melhor, né? Então, conversar com essa pessoa, entender quais são as dificuldades dela e ter essa mente aberta de, às vezes, quebrar algumas regrinhas que não estão fazendo mal para ninguém, para permitir essa inclusão real, né? Incluir essa pessoa ali. Dar para ela o mesmo, o mesmo ponto de partida que os outros, né? E o que a Denise está falando é transpassar até a inclusão, porque com esses pequenos olhares, o que, é que ela está propondo é aceitação. Se eu te aceito, eu digo, olha, eu gostaria de falar, sei lá, alemão. Mas se eu falasse alemão, vocês não iriam entender. Aí vocês falam português, por favor, isso é uma adaptação. É a mesma natureza do que a Denise estava falando. Olha, se eu não gosto de vir todo dia de jeans e eu venho de legging, eu adaptei e eu estou aqui. É essa uhum, natureza que a gente busca. Isso, exatamente. uhum. Não, vocês falaram tudo, gente. É bem isso. É só realmente aceitação e respeito. É só aceitar e respeitar, né? É tratar algumas excepcionalidades com outras excepcionalidades. Se usar legging é uma excepcionalidade no ambiente de trabalho, tá ok, porque quem vai usar já é uma pessoa que tem uma excepcionalidade. Então tá tudo bem, é só deixar as coisas, pintar os quadradinhos com as cores que elas precisam ser pintadas. Não chegar com regra, com rigidez, porque depois é o autista que é o rígido, né? Quando muitas vezes é um sistema, né? Sim, exatamente. E eu tenho uma anotaçãozinha aqui que eu acho importante de falar, apesar de a gente estar falando subliminalmente sobre ela, que é o suporte vem de todos os lados. Isso. Ele não vem só da família, da mãe, do pai. Vem da família estendida, vem dos colegas de trabalho, vem dos amigos. E pode ser uma coisa muito simples, como, por exemplo, se você tem um amigo autista que tem dificuldades de iniciar uma conversa com você, de vez em quando, manda uma mensagem para ele.
que ele vai amar conversar com você, mas às vezes ele não consegue dar esse start na conversa. Né? Uma coisa assim simples pode mudar o dia, a semana, o mês dessa pessoa. Né? São coisas simples que você só tem que entender, às vezes, um gap, de uma necessidade, e aceitar que não é maldade, né? Continuando esse exemplo, a pessoa não deixou de te ligar ou de te mandar mensagem porque ela não gosta de você, porque ela tá brava. Às vezes porque às vezes tem essa dificuldade. E tendo um espaço de aceitação, a pessoa vai te contar. Se ela se sentir confortável com você, eu sei que eu faço isso e das pessoas autistas que eu já conheci até hoje, ninguém foi contra essa ideia, né? De se você tiver um espaço tranquilo e confortável de se comunicar, você vai tentar falar, olha, me avisa se eu tiver, por exemplo, falando muito alto ou muito baixo, porque eu não sei regular minha voz. Tudo bem você me avisar. E acho Me que avisa, por favor. outra ideia de suporte que me veio aqui, nesse sentido que a Denise está falando, eu sou o cara do me chama pelo nome. Por quê? Porque as pessoas vão convidar, não sei se isso já aconteceu com vocês, elas chegam assim, vamos lá no meu aniversário? Aí a minha cabeça assim, quem vamos? Quem? Aí eu não apareço no aniversário da pessoa e ela vem reclamar no outro dia. Ah, mas tu não foi. Eu tava pensando assim, quem é para ir? A gente tem os comandos gerais e também assim as pessoas vão chamar por mim até hoje, mesmo adulto, eu não superei totalmente essa barreira, talvez. Ei! Oh! O que é isso? Não vai, né? Quem é o... Quem é o? Lá no cartório me batizaram Marcos Petri. Mas vejam como que é um suporte simples. Não é algo ciência de foguete, entendeu? Às vezes E é por tá isso mais que na tem tua que atitude. trazer. Pode continuar, Tá Marcos, mais na tua perdão. atitude do que propriamente numa ferramenta rebuscada. Isso que eu queria concluir. Pode ir, John. Perfeito. E também melhora muito o suporte quando a pessoa que é a pessoa de suporte, e por mais que ela não conheça alguém, vão buscar um pouquinho de conhecimento, vão ler um pouquinho sobre. Conhecimento ajuda muito. É a mesma coisa de uma pessoa que não sabe fazer uma massagem cardíaca e está numa situação que alguém precisa. Primeiros socorros do autismo, assim. Então, entender basicamente como funciona já ajuda demais, porque daí a pessoa de suporte não é pega de surpresa. Porque também é super compreensível que pessoas de suporte não são obrigadas a nascerem sabendo, e muitas delas se comportam de formas não muito adequadas, até porque é pego de surpresa. O ser humano ele é super imprevisível em vários momentos, quando é pego de surpresa. Então, o conhecimento e a educação vai ajudar demais. E já amarrando a isso também, muita gente fica perguntando, mas qual é a diferença, Johnny, do nível 1, 2 e 3 de suporte? Um é mais autista, outro é menos autista? É importante entender que os três são autistas, só que a depender de como se expressa esse autismo pela epigenética, você pode falar, qual é a necessidade dele, isso vai determinar o nível de suporte. Mas assim, tem gente nível 1 de suporte que pode não aparentar seus déficits ou mazelas como uma pessoa nível 3, mas não significa que ela não está sentindo e não está sofrendo por aquilo. Ela só não expressa fisicamente, não tem uma apraxia ou uma ecolalia ou um stimming muito aparente, mas não significa que ela não está sentindo tudo que uma pessoa nível 3 também pode sentir. E também acontece muito, por mais que muita gente não acredite, pessoas transitarem entre níveis, principalmente 1 e 2, tá, E, gente? Tem gente que ali é o nível 1,5, daí quando está mais desregulado, tem um mês inteiro, uma semana, um semestre, um ano que fica no nível 2, aí depois consegue ser ajudado e consegue modular algumas coisas e volta para o 1. Então entendam que um não é mais autista do que o outro. Só passa por fases e momentos que pode precisar mais ou não. Ah, mas tem os nível 3 que não são não verbais, que não conseguem andar, ou que. Sim, tem. E é o nível 3 de suporte. Vai precisar de mais suporte. Inclusive, tem muitos deles que são também deficientes intelectuais, como é o caso da minha irmã. Vai precisar de um suporte. Mas não significa que é uma pessoa que tem direito ao suporte e o nível 1 não tem. Não é assim que funciona. Só vai exigir menos.
tá? E é interessante de tudo isso, de nós absorvermos que o nível não é do autismo, é do suporte. Exato, exato. É Exatamente. tudo autismo, é o suporte que é o suporte que varia, não a condição da pessoa. Ninguém fica mais autista ou menos autista, né? Só vai precisar E ter eu, fases de mais auxílio ou fases de menos auxílio. e eu ouso dizer que às vezes a diferença entre os níveis de suporte não é nem a quantidade de suporte, mas o tipo de suporte. Porque às Uhum, vezes uma pessoa nível 3 pode precisar de uma ajuda mais física, mais motora ali, para ir, se locomover. Mas de repente uma pessoa nível 1 precisa de muita terapia, porque tem um esforço mental ali, e muitos traumas que vêm com o nível 1 principalmente, né? O nível 2. Então são uhum. tipos diferentes de suporte, não necessariamente mais ou menos. E eu diria, viu, Denise, nem tantos traumas, mas o jeito, a resposta a situações análogas a trauma. Porque, por exemplo, uma vez eu tive um trauma no banheiro e bloqueou aquela parte da minha psique, aquela parte das minhas praxias dentro do banheiro. Então, em todos os lugares eu funcionava bem. Chegava no banheiro público, Uhum, travava. Não fazia as necessidades, principalmente uhum, xixi, urina, né? uhum. Somente ano passado é que isso foi embora. Hoje eu uso banheiro público normal, mas até ano passado não rolava. Sim, Até até passei. porque é um cérebro é um cérebro com bastante rigidez também, né, Marcos? Então, o trauma, ele se dá diferente numa pessoa que tem um cérebro mais rígido, uma forma diferenciada de fazer correlação, porque a correlação que o nosso cérebro faz é a base do trauma. Se eu dirijo um carro hoje à noite e eu capoto, a chance de eu querer dirigir amanhã um carro à noite é muito pequena, porque eu estou traumatizado. E isso se dá muito mais forte também em muitas pessoas autistas. Então, muita gente fica traumatizada com muito pouco perto do que uma pessoa típica precisaria, mas fica. E dependendo do tipo do autismo e de outras coisas que essa pessoa pode ter, como uma superdotação, altas habilidades, memória episódica é ferrenha, não vai embora e aquilo fica em looping na cabeça do indivíduo. Então, tem uma complexidade bem alta por trás de tudo isso. Eu vi no Instagram, né? Eu sigo muitos terapeutas, vejo muito conteúdo sobre autismo. E eu vi uma terapeuta falando que hoje no consultório dela, ela lida com pessoas neurodivergentes. E as questões que ela lida, que ela vai tentar desenvolver nessas pessoas, são mais relacionadas a esse tipo de trauma decorrente do autismo, ou principalmente decorrente de ser autista e não saber, do que propriamente do autismo. O baque, Né? né? Olha só. Uhum. É Porque porque. realmente tem muitos traumas, né? E essa toda questão de pertencimento, de agir errado, tudo isso que a gente veio falando, ficam muito presos na nossa cabeça. E se a gente tem essa dificuldade de se livrar desses pensamentos e mudar o jeito que a gente pensa, se livrar disso é muito, desses traumas é muito difícil. Sim, sim. E esse é um trabalho que eu busco sempre fazer também nos atendimentos, porque exigem técnicas muito mais voltadas para as pessoas autistas, né, de ressignificação mesmo. E aí, como bater de frente com essa rigidez cognitiva, né? Como comer pelas beiradas e mostrar que tem novas formas ou formas diferentes de ver ou fazer algo, ou pensar sobre algo, até mesmo algo que te assustou ou que te deu um trauma, e trocar o registro, né? Trocar a tua previsibilidade, aquilo que é familiar, por aquilo que não é tão previsível, que não é tão familiar, mas que pode te trazer um benefício. Por isso que muitos autistas demoram muito para melhorar ou têm muita resistência, porque aquilo que não é familiar, aquilo que é imprevisível, dá medo. Ah, mas o que é previsível no momento, o que é familiar no momento é dor. Por que ele não sai da dor? Porque mesmo doendo, é previsível e é familiar. E a gente não escolhe o que não dói e o que dói. A gente escolhe o que é previsível e familiar. Até quem não é autista acaba escolhendo inconscientemente o que é previsível e familiar. Vira um modus operandi. Então, também diagnosticar na fase adulta é tanto trabalho quanto na infância, porque já está muita coisa cristalizada e muito bem musculosa, consciente e inconscientemente naquele indivíduo. É um trabalhinho. Eu diria que dá até mais.
né? Porque já tá tudo muito fixo na cabeça, né? Uhum. Eu vou puxar até um carro aqui de que hoje a gente tem uma dificuldade, eu sinto isso na pele, até de achar profissionais preparados para lidar com autistas adultos. Sim, Que hoje a muito gente tem comum. um sistema médico, né, de terapias muito focado no autista criança. E isso não é culpa nossa, do Brasil. Isso é uma coisa sistêmica, é mundial, de que até os métodos de diagnóstico eram focados em criança, né? Então, acreditava-se que o autismo era uma condição da infância. Então, achar hoje um terapeuta preparado para lidar com um autista adulto que tem essas ferramentas é um tanto complexo, né? Até O nosso Johnny aqui está de porque, parabéns por estar preenchendo essa lacuna, que é muito Uhum. complicado. porque o entendimento da própria justiça para algumas questões, né? Só recentemente é que a justiça, por exemplo, entendeu que eu estava conversando com uma amiga advogada algum tempo atrás, depois vocês me corrijam se eu estiver equivocado, mas até algum tempo atrás, a pessoa não só autista, mas neurodiversa, se quisesse comprar uma casa, precisaria de um procurador para fazer essa intermediação, porque a justiça entendia e que ela não teria capacidade de efetuar essa compra. Hoje já caiu Uhum. esse entendimento, mas olha só o estigma que traz, né? E aí é Uhum. só uma das portas de entrada, né? Vou comprar uma casa, a pessoa não vai vender porque eu sou autista. Eu vou comprar um carro, a pessoa vai ter algumas reservas porque eu sou autista. É Isso capacitismo estrutural isso, né? e que pesa os apoios decidirem por serem apoios, porque vêm Perfeito. embebidos nessa visão de mundo, nessa cosmovisão, né? Que Uhum. hoje começa a ser, vamos dizer assim, desmontada e virar outra coisa, abraçar a diversidade das Sim. pessoas. É, porque é um mundo que está muito individualista e consumindo pouco conhecimento, já está pegando tudo pronto, com inteligência artificial, com redes sociais. Então, o senso crítico tem caído muito por terra. Então, só ouvir e copiar fortalece muito mais o estigma. As pessoas não param para falar, mas será que isso que me faz acreditar é certo? As pessoas tendem a não pensar, só falar assim, ah, me falaram, então agora é. Isso é um problemão, né? Eu vou interromper um pouquinho aqui a conversa só para falar, pessoal, quem quiser fazer pergunta, a gente vai entrar em uns 5 minutinhos na nossa fase de responder essas perguntas de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida que foi surgindo durante a live, podem jogar aí nos comentários, que a gente já está separando aqui para a gente ler para vocês. Mas podem continuar falando sobre o estigma, que eu acho que é importantíssimo falar sobre isso, até na busca por um diagnóstico, né? Eu ouvi na minha trajetória várias vezes aquela questão de tipo assim, ah, mas por que você está indo atrás disso? Você quer mesmo ter essa mancha no seu histórico médico? Nossa. Você tem certeza? Já ouvi de outras pessoas, ah, mas você quer mesmo fazer isso? Isso vai limitar a sua carreira. Se você quiser, dependendo do que você quiser fazer, você não vai conseguir entrar. Se você quiser ser militar, se você quiser outras coisas, você não vai conseguir, porque você vai ter essa mancha, você vai ter essa etiqueta te barrando, né? E isso é muito por conta desse estigma, né? Que a pessoa autista é limitada, que ela não pode viver uma vida plena, que ela não vai casar, ter filhos, encontrar o amor. Tudo isso são Uhum. questões que a gente, É, e principalmente aí, as gerações mais antigas, né? Tem muito isso, de que a pessoa autista não vai viver uma vida completa. tanto é que acaba sendo um depositório no próprio autista e hoje na última estatística que saiu, a expectativa de vida do autista ela girava em torno de 39 anos de E aí, idade, por aí. Eu fiquei chocado no primeiro momento, mas aí eu comecei a refletir essas questões que nós estamos tratando aqui, mais o masking, o peso que isso causa nos ombros do autista, né? E por que que essa estatística hoje mais do que nunca faz sentido? Sim, a estatística de pessoas que tiram a própria vida no nível 1 de suporte é altíssima. As pessoas que são nível 2 ou 3 ou que às vezes não têm uma rede de suporte adequada, ou até mesmo nível 1,
que não sabem que são autistas e sofrem com todas as comorbidades que vêm, como uma depressão, ansiedade, qualquer outra coisa, isso reduz muito, né, o tempo de vida da pessoa. Então, quanto mais conhecimento e mais amparo a gente tiver, mais essa idade tende a aumentar, né? Mas agora, pessoas que tiram a própria vida no nível 1 é uma coisa assustadora, gente. Justamente pelo não pertencimento, por não encaixar. É uma dor muito grande. E pelo entendimento de que está sendo um fardo. Não existe isso, Sim, Johnny, na tua prática muito. clínica. Sentimento, eu olho para dentro e para esses baques no muro e eu penso, poxa, eu sou um fardo para essa É, sociedade. porque quando você não pertence, você não tem senso de utilidade, de integração, a primeira coisa que você vai pensar, a primeira e única, muitas vezes, é: estou sobrando, não farei falta, só deixarei de sofrer. E isso é um pensamento que mostra o quanto a pessoa está precisando de amparo, porque é um pensamento completamente distorcido, errado, mas que faz sentido naquele momento de dor, né? Então é muito sério, tudo isso, muito sério. Acolher, deixar pertencer, integrar é uma coisa assim que é muito, muito séria. Não é um pedido só para ficar um pouquinho melhor, é um pedido para resolver muitos problemas. Eu acho interessante até destacar isso que você falou, de que essa taxa é muito maior em nível 1, de pessoas tirando a própria vida. Uhum. Porque é justamente aquele nível que às vezes as pessoas não veem uma real necessidade de suporte, as pessoas não entendem, que passa mais por baixo do radar, se bem que nível 2 também passa bastante, Sim. mas muitas pessoas às vezes nem diagnosticadas, que vivem a vida em sofrimento. Sim. E eu acho que a gente tem e tem muita essa sensação de fardo, né? Eu posso trazer um exemplo aqui de quando eu casei, toda vez que eu tinha uma crise, eu pedia desculpa pro meu marido. Porque toda vez que eu tenho uma crise, ele tem que largar tudo que ele tá fazendo, tem que vir, me amparar, ter certeza que eu tô Uhum. bem, que eu não vou me jogar da janela sem querer, né? Uhum. A vida dele para. E ele tem que cuidar de mim. Às vezes Uhum. ele tá em reunião, ele tem que falar: gente, tchau. E aí eu falo: desculpa, te tirei do trabalho. Você tava saindo e vê seus amigos, você não pôde sair. Pô, desculpa, ele fala, não pede. Ele fala, né? Não pede desculpa, mas não é uma coisa que eu consegui ainda parar de fazer. Mesmo sabendo que ele me ama, que ele não vê problema em fazer isso, que ele gosta de fazer isso, né? Que ele gosta de estar perto. Ainda é uma coisa que toda vez eu peço desculpa, né? É, e de Então, vez de vez em quando eu também peço desculpa para minha esposa nesses casos. É uma coisa bem comum sentir essa culpa. E no momento você está vulnerabilizado, né? E você acaba por dizer essas coisas. E a gente sofre também com essas coisas. Mas agora imagina quem nem sabe que é autista e é nível 1 de suporte e a sociedade exige um comportamento típico, uma entrega típica, e a pessoa só consegue pensar: não consigo fazer nada disso, eu sofro demais, eu sinto isso, eu sinto aquilo, nossa, eu sou a escória da sociedade, nossa, eu sou muito aquém de tudo isso. Eu não sirvo. Então, o sentimento de inadequação é algo assim monstruoso. Até mesmo a gente tendo diagnóstico, né? E para o nosso apoio, para o nosso suporte, a gente pede desculpa de tão profundo que é. Imagina para alguém que nem suporte tem, nem sabe quem é, né? É bem pesado. Nossa, pesei, desculpa, gente. Vamos imagina. agora terminar para Não, cima. Mas é eu ia necessário, até né? falar que não Apresentar. precisa nem ir muito longe. Porque eu só tive o diagnóstico recentemente e antes disso, eu penso na minha adolescência, porque ainda mais na adolescência que os hormônios estão Flor todos da pele. aflorados, as crises ficam mais afloradas. Mesmo eu tendo pais que sempre me apoiaram, não era uma família tóxica, nada disso, era uma família normal. Mesmo assim, quando eu sentia que eu estava tendo uma crise, não sabia o que era, não sabia que tinha nome de crise. Mas quando eu tinha os meus ataques de pânico, que depois foram diagnosticados como ataque de pânico, eu me trancava no quarto. Eu me trancava no quarto, eu entrava embaixo da coberta e eu fazia o que eu tinha que fazer escondida. Eu falava: quem você é para dar um piti no meio da sala agora? Exato. E Né? Uhum. deixa eu só fazer uma pergunta para vocês que são casados, Uhum. porque nós falando de todas essas questões e o suporte como cônjuge, alguma vez quando vocês revelaram que eram autistas para o cônjuge de vocês, isso gerou uma barreira
Às vezes até inconsciente, né, de outro dizer, mas tu tens essas questões? Será que eu vou poder te ajudar? Às vezes eu penso que o cônjuge, meio que inconscientemente, às vezes pode vencer isso, claro, e deve vencer, mas tem essa barreira de entrada, né? E se tu tiver uma crise, o que que eu vou fazer? Posso falar antes, À Denise? vontade. Posso? Eu e minha esposa, nós estamos casados há quase um ano, só que a gente foi noivo ano passado, só que a gente já tinha sido noivo 4 anos atrás, 5 anos atrás. Na verdade, a gente se relacionou, a gente namorou e noivou lá em 2019 para 2020, antes da pandemia. Só que eu, na época, entrei numa depressão profunda, severa, porque naquela época, em 2019, 2020, eu não tinha diagnóstico algum. E eu já era terapeuta, tá, gente? E a minha terapeuta da época falava que eu era superdotado e eu não ouvia. Porque não, não, né? Eu sou eu mesmo a vida inteira, pra mim era normal ser assim. E eu tava numa depressão profunda e foi a época mais difícil da minha vida inteira. De todas as depressões que eu tive, foram bastante depressões que eu tive. E gente, eu, a gente terminou. A gente terminou, foi assim, a gente tinha pegado a nossa casa, alugado uma casa, a gente tinha noivado, a gente quase casou. E eu no fundo da cama, esperando tudo acabar porque eu não aguentava mais e a gente terminou. Eu terminei com ela porque ela não ia largar o osso, ela estava comigo ali. Não tinha nome, ficamos 4 anos separados. Nesses 4 anos muitas coisas aconteceram. Tive a identificação das altas habilidades, estava investigando o autismo. Quando a gente se reconectou, a nossa relação foi completamente diferente, porque eu já sabia muito de quem eu era nesse lugar. E ela, sabendo de tudo, começou a fazer muito sentido para ela. E na reta final de descobrir o autismo, ela estava comigo. Tanto na consulta equivocada que eu fiz com uma profissional, enfim, quanto depois no diagnóstico correto. Então, me rendeu quase a mulher da minha vida, não descobri quem eu era, né? Foi por muita sorte, pelo destino, assim, que a gente, 4 anos depois, se reencontrou. Mas foi uma época muito difícil. Então, o não reconhecimento de quem eu era fez com que eu ficasse 4 anos aí, sem a pessoa da minha vida, né? Então, hoje ela acolhe, ela faz de tudo para ser o meu suporte. Ela busca cada vez fazer melhor e ser melhor, o que é incrível, né? Eu busco sempre, porque assim, gente, autista não é santinho também não. Tem autista que é Ah, bem safadinho, tá? Então, tem muito autista que pega e às vezes aproveita um pouquinho o suporte, usa de muleta. Então, também tem que sempre estar fazendo esse exercício de é, nunca usar o autismo como muleta, nunca usar a necessidade de suporte como desculpa, porque aí é um desserviço e é uma coisa que não faz sentido algum. Então, aqui em casa a gente está bem sincronizado nisso. Ela faz a parte dela como suporte, eu faço a parte minha como suportado. E suportável. Eu tenho que ser suportável para ela poder dar suporte, né? Então é isso. Essa é a minha história, basicamente. Depois dessa história minha vai ficar fichinha, porque essa história é linda. Não. Mas eu também estava com o meu marido quando eu tive meu diagnóstico. E, na verdade, estar com ele que levou a isso. Porque, querendo ou não, o autismo é genético. Então, quando eu morava com os meus pais, por mais que eu já tivesse suspeita, quando eu voltava para casa, eu via que todo mundo era igual eu. Pelo menos ali na minha família. Né? E aí, quando eu juntei com meu marido, a gente foi morar junto em 2020. Aí eu percebi, não, 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 isso aqui é muito diferente. Isso aqui não é o normal. Esse cara que eu casei é muito estranho, Ele né? que era o estranho, né? Ele é muito estranho, cara. Ele faz as coisas de um jeito lelé da cuca, entendeu? E aí foi uma jornada de autodescoberta. E, e às vezes até dava umas cabeça com cabeça, assim, umas brigas, da gente entender como se comunicar, como estruturar a casa pra gente conseguir conviver bem, né? E aí foi ficando cada vez mais clara essa coisa de, putz, será que eu sou diferente? Será que eu que sou diferente, né? Então, já casada, fui atrás do diagnóstico. Primeiro veio o TDAH, que esse eu já praticamente tinha certeza, porque falavam que eu tinha TDAH desde criança, desde a primeira série, Uhum. já me falavam. Primeiro veio o TDAH, depois eu tive coragem de ir atrás do autismo. Então, ele acompanhou todo esse processo. E, querendo ou não,
ele já convivia comigo, né? A gente já vivia junto quando eu tive isso, esse diagnóstico, mas principalmente depois do diagnóstico, muito teve que mudar na nossa dinâmica, né? Ele sempre se preocupou comigo, cuidou de mim, mas ele teve que absorver uma responsabilidade muito maior. Porque, querendo ou não, mesmo em casa com ele, o meu masking e a suavização do meu autismo era muito grande. E eu estava na época fazendo terapia, tinha diagnóstico de síndrome do pânico, tinha tudo isso, que hoje eu sei que não é. Uhum. Então, quando eu fui fazer essa trajetória de um leve unmasking ali, só para eu conseguir dar uma relaxada maior em casa, fazer adaptações na minha rotina, na nossa casa, ele teve que topar isso. E isso, eu falo que a gente não pode exigir de ninguém, óbvio, e é um ato muito altruísta, porque essa pessoa vai abrir mão, às vezes, de algumas coisas, vai aceitar ir atrás de conhecimento, mudar suas rotinas, para te acomodar, né? Então, principalmente se você for neurotípico, como meu marido é, você ter uma pessoa autista na sua vida, principalmente assim, uma relação tão próxima quanto marido e esposa, é uma responsabilidade, né? Por mais que a gente seja, mesmo eu seja esse caso de transitar entre o nível 1 e o nível 2, né? Não ser o nível 3, é uma responsabilidade. Hoje a gente navega isso, né? Hoje ele já... Mas isso também foi muito bom, porque ele aprendeu muito, né? A primeira crise que eu tive ao lado dele, coitado, ele fez tudo errado. Tudo que dava para fazer, ele fez o oposto, entendeu? Ao invés de deixar eu fazer os meus X, ele falou, não, senta e fica assim, deixa eu segurar seu braço para você ficar mais calmo. Né? Foi tudo oposto, mas ter o diagnóstico foi tipo, não, beleza, vamos ver os vídeos. Vamos conversar sobre isso. E hoje a gente já tem o esquema, ali pronto. Ele vê que eu tô me balançando, ele vê uma lagrimazinha aqui no canto, ele já sabe, ele já levanta, já vai buscar uma água para mim, já abre espaço para eu poder me mexer. E as minhas crises do nada, assim, que às vezes durava o dia inteiro. Agora só dura 10 minutos. Eu acho muito bacana essas Exato. duas histórias e trajetórias, né? Como os cônjuges de vocês, teu marido e a tua esposa, Johnny, eles foram entendendo que são suporte, são maridos e mulheres e não muletas. Porque isso que é o grande, vamos dizer, medo meu, no caso, quando se eu achar uma esposa ou alguém, é que a pessoa ache que eu tenho as dificuldades e ela vai precisar ser a muleta, mas na verdade não é isso, é uma nova forma de apoiar, né? Ter a vida de casal ainda assim, mas é que hoje também tem o estigma, né, de que, por exemplo, como homem, né, o homem tem que fazer a frente, mas nem sempre. Às vezes precisaria de a pessoa faça a frente, então. Diga o que tu queres. Isso também é ser apoio dentro da lógica de casal, entendeu? E a pessoa que é suporte do neuroatípico, a gente não pode pensar também como se fosse um fardo ou uma sentença para essa pessoa de suporte, porque exige muito amor da pessoa de suporte, exige muita intenção, muito caráter, muita disponibilidade, né? Uma pessoa que não está ali entregue, ela não vai conseguir esse suporte de uma pessoa autista. Tem que estar ali, tem que estar disponível, tem que amar, tem que querer, tem que ter interesse genuíno mesmo, senão não suporta, independente do nível, né? Principalmente, ainda mais nos níveis 2 e 3, ainda mais. Então, tratar a pessoa autista como uma pessoa que é diferente e exige alguma coisa diferente. Então, se você vai entrar nesse relacionamento, caso você já saiba que a pessoa é autista, saiba que é só um jeito diferente de lidar. Caso você descubra no meio da relação, entenda novamente que você já tinha relação com essa pessoa e é só um jeito diferente de lidar. A coisa mais gostosa em pessoas que são de suporte é quando aquilo para de ser algo que está acontecendo ao suporte que eu estou dando
vira uma coisa orgânica. Você tá comigo, eu tô com você, você sabe o que fazer, a gente já tá bem conversadinho. Nem parece suporte, parece a vida como ela é, porque, na verdade, é a vida como ela é, né? Isso aí. Nossa, falou tudo, Johnny. Falou tudo. E agora que a gente já tá se estendendo um pouquinho na live, eu queria transitar agora para nossa fase de perguntas. A Jenny me Perfeito, gente. ajudou aqui, selecionou algumas perguntas. Primeiro, a live vai ficar gravada? Vai. Ela vai estar tanto no perfil do Instituto, quanto do Johnny, quanto do Marcos. Logo depois que a gente finalizar aqui já vai subir, então vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, pode mostrar para seus amigos, para alguém da família, pode compartilhar que vai ficar disponível sim. Eu acho que a próxima pode ser para o Johnny. Qual especialista eu devo procurar para identificar e conseguir um diagnóstico de autismo? Então, você pode fazer o diagnóstico clínico ou diagnóstico médico. O diagnóstico clínico você pode ter fazendo os testes com um neuropsicólogo ou neuropsicóloga, que é o psicólogo com especialização em neuropsicologia para conseguir utilizar os testes psicométricos, seja para TDAH, altas habilidades, autismo, enfim. Aí, se for positivo, né, para autismo, você terá o diagnóstico clínico. Você pode levar esse laudo clínico para o psiquiatra para você ter o laudo médico. Ou você também pode ser diagnosticado por um psiquiatra, fazendo também testes, caso ele faça, ou com amparo clínico ali com consultas, e daí você terá o laudo médico. O que eu faço, por exemplo, eu também trabalho com rastreamento de neurodivergência. Então, a pessoa vem para mim, eu faço várias sessões de rastreamento, tenho o meu psiquiatra parceiro, que também é autista e superdotado, e aí eu mando todo o relatório do rastreamento com o paciente para ele, ele faz uma consulta para validar, avaliar tudo aquilo também com a perspectiva dele e gerar o laudo médico para esse paciente. Então, essas são hoje as 3 formas legais que você tem para conseguir se descobrir, né? E depois que descobrir, por favor, eu nunca te pedi nada, faça terapia, só isso. Vou adicionar aqui que o laudo clínico e o médico ambas são ferramentas muito importantes, né? A parte médica é a parte, o laudo médico com assinatura de um psiquiatra é o que vai te permitir ir atrás dos seus direitos. Então, ter a sua carteirinha de estacionamento, ter passagem grátis em ônibus intermunicipais, ter desconto e acessar terapias no SUS. Tudo isso é com o laudo médico. Ter o Mas CIPTEA. ter o CIPTEA, também que não estou com o meu hoje, mas o CIPTEA, isso te dá uma série de direitos. Mas o relatório do neuropsicólogo é uma ferramenta incrível de autoconhecimento. Eu chorei quando eu recebi o meu impresso, porque eu vi a minha essência, fiquei até arrepiada. Eu vi a minha essência ali escrita, tanto pela parte que eles escrevem sobre você, mas em prosa, quanto a parte onde tinha os resultados dos meus exames, tudo mais. Na conclusão, gente, é um negócio incrível. Então, se você puder ir atrás desse diagnóstico, passem por todas essas fases aí, que é muito bom. Isso aí. Gente, só para eu avisar, eu tenho que sair um pouquinho antes das 2, né? Esticou um pouquinho além do que eu imaginava. Tudo bem, né? Dá Sem tempo sem problema, 5 para a as gente 2. está Então tá bom. finalizando já. É que tenho também o sorteio, né? Na verdade, de pergunta era só isso hoje. A gente Oxe. tem alguns comentários aqui interessantes que eles separaram aqui para mim. O primeiro é: eu sou mulher, autista e fui militar. Não aguentei. Infelizmente, é um ambiente muito difícil para adaptação. Isso eu acho que tem bastante a ver com aquilo que a gente falou, de ser um ambiente que aceita as diferenças, né? O militar é aquele espaço onde é tudo bem certinho, padronizado, e você tem que se adaptar a eles, né? Então, Sem realmente, exceção, né? sem exceção, Então, realmente, vejo uma dificuldade aí. E o outro também vai muito de encontro com tudo que a gente falou. Meu filho precisa de suporte e terapia, porém existem pessoas que insistem em achar que por conta do grau ele não precisa. E vem aí as lutas a serem enfrentadas. Isso a gente vai conseguir com conscientização, né, pessoal? Estamos no caminho, né?
e muita informação, né? Porque onde não há informação, sobra espaço para especulação, eu sempre digo. É isso Perfeito. aí. E é isso, pessoal. A gente encerra aqui as nossas perguntas. Vocês querem dar alguma reflexão final, uma frase de impacto pro pessoal? Eu só falo uma coisa, gente. Autismo invisível também é autismo. Isso aí. Invisível. Falou tudo. Olha, tem uma frase que eu gostaria de encerrar, que acho que sumariza tudo que a gente falou aqui das lutas invisíveis, né? O Johnny trouxe muito essa luta invisível, a Denise também, que é uma frase do Mark Twain, que é um escritor brilhante, assim, que ele diz assim: não é aquilo que você sabe que vai causar problemas, mas é aquilo que você tem certeza que você sabe e, na verdade, não é bem assim que vai lhe causar problemas. Então, que a gente, com a informação, possa ter esse olhar de uma segunda análise para aquilo que a gente tem certeza que sabe. Perfeito. Perfeito. A minha frase de impacto vai ser parecida com a do Johnny, que é: não existe autismo nível 0 de suporte. Essa frase, eu infelizmente não sei quem foi que inventou, mas Não. eu vi e eu achei maravilhosa, porque eu acho que é muito importante a gente ter isso em mente. E agora eu vou encaminhar para o sorteio, gente. Para quem não está sabendo, o Instituto Justiça patrocina uma palestra a ser sorteada para cada uma das nossas lives. É uma palestra da família Petri em uma instituição da sua confiança, como uma PAI ou do tipo, sobre o autismo, para levar e compartilhar toda essa conscientização, conhecimento sobre autismo. Eu dou a palavra para o Marcos para ele fazer o sorteio. Olha, pessoal, primeiro gostaria de agradecer de coração o Instituto Justiça por essa oportunidade de a gente estar levando a informação mais longe, a gente está levando para lugares que gostariam de ter essa chance de ter essa história perto de si. O apoio que tem dado à causa é imenso e a gente já pode perceber as mudanças de mentalidade que acontecem ao termos esse apoio. Então, toda a minha gratidão ao Instituto Justiça, toda a minha gratidão a quem está nos vendo nessa live e nas outras que nós tivemos até então. Então, eu vou deixar que todo mundo fique com os dedos cruzados. E aqui vai nos ajudar o Brunão, que está acompanhando aí. Diz um oi, Bruno. Olá, pessoal. Vamos escutar só a Oi, voz ou Bruno. quer aparecer? Deixa eu dar uma. Deixa eu ver se ele vem. Tu vai querer participar aqui? Ó, tá aí, ó. E aí, Fala, pessoal, Bruno. tudo bem? Tudo Tudo ótimo. certo? Vamos lá, vamos tentar colocar a câmera do Marcos para filmar a tela do nosso Note aqui, porque aqui na televisão vai ficar espelhado. Ah, Beleza. tá, claro. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui, marcando. Depois eu coloco. aqui pra Só você. vira ao contrário ali. Vira a câmera traseira. Isso. Vamos lá, deixa eu pegar um pouquinho aqui do Marcos. Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente colocou todos os nomes dos inscritos, né? Para participar do sorteio. Você precisaria fazer inscrição para a live e também seguir os perfis da Denise, do Johnny, do Marcos e do Instituto Justiça, correto? Então aqui a gente vai para o sorteio, então. 3, 2, 1. Foi. Quer dizer, 5, 4, 3, 1. Foi. Genice dos Anjos. Aê! Então, parabéns, Genice. Agora eu vou entrar em contato com ela nos próximos dias para a gente estar explicando tudo bem certinho para ela e dar sequência aí para agendar a nossa palestra. Parabéns, Genice. Parabéns, Vinícius. Espero que você curta a palestra. Vocês precisam fazer um evento muito legal. E agora eu vou pedir para o nosso anfitrião, Marcos, e para o Johnny falarem aqui onde é que todo mundo que assistiu a live consegue encontrar vocês, o conteúdo de vocês, o que vocês querem dar uma promovidinha. Vamos Marcos, lá. primeiro. Eu começo? Pode começar. Gente, eu estou aqui no Instagram, no @omarcospetri, postando coisas do meu dia a dia, as nossas andanças pelo Brasil. Sempre tem um story, alguma coisa nessa jornada. E o meu trabalho também é lá no YouTube, como influencer
na parte de informação e inclusão. Tem mais de 600 vídeos. Quem ainda não é inscrito lá no canal Diário de um Autista, se inscreva, comente, que ajuda muito para que mais pessoas possam embarcar nesse debate. E também tem os meus livros lá no www.marcospetri.com.br. Esse atrás de mim é o último, Autismo Adulto, a Jornada de Marcos Petri. Vocês dois receberam de vocês, espero que vocês gostem de embarcar nessa jornada comigo. Mas quem quiser encontrar é lá no www.marcospetri.com.br. Ótimo. E Johnny, para fechar com chave de ouro, onde eles te encontram? Me encontram no perfil Café com Johnny. Eu sou terapeuta de neurodivergentes. Então, quem quiser falar sobre possível consulta ou rastreamento ou qualquer coisa do gênero, é só clicar no link da bio e mandar uma mensagem no WhatsApp Business que tem lá. E é isso. Acompanhe porque eu posto vídeo. Às vezes eu fico uma semana sem postar, depois posto todos os dias, então eu vou oscilando, mas ali tem bastante conteúdo sobre muita coisa. Fiquem à vontade. Sim. E é isso, pessoal. Muito obrigada. O Instituto Justiça agradece demais a presença de todos vocês, pelos comentários, pelas perguntas, pela presença. E a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado Valeu, pelo pessoal. convite. Agora sim, boa tarde. Boa tarde. Agora sim. Tchau, tchau. Tchau. Lembra de salvar, né, Marcão? Encerrar.